Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje uma conversa para que a gente entenda melhor o que está acontecendo no Afeganistão e no Oriente Médio. Vou conversar hoje com a professora Arline Clemecha. Tudo bom, Arline? Tudo bem, José Eduardo? É um prazer conversar com você, obrigada pelo convite. Prazer conversar com todos que nos ouvem, nos veem hoje. Arline Clemecha é historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. Foi diretora do Centro de Estudos Árabes da USP e coordena o Núcleo de Estudos do Oriente Médio da universidade. Arline, queria começar esse papo falando contigo sobre o tamanho, o peso da ocupação estadunidense no Oriente Médio. O Talibã nasce em um momento em que os Estados Unidos apostavam no fim da ocupação soviética no Afeganistão, né, no final dos anos 80. São destituídos do poder pelos Estados Unidos por uma busca por vingança pelo 11 de setembro de 2001. E agora eles retornam no vácuo estadunidense que deixa o país após mais de 15 anos de ocupação. Qual que é o tamanho e a culpa que os Estados Unidos carregam agora com essa volta do Talibã ao poder no Afeganistão? Então, vamos começar do começo da sua pergunta, né? De fato, o Talibã ele surgiu a partir da fusão de combatentes mujahideen, que tiveram toda a década de 80 lutando contra a permanência, a ocupação soviética do Afeganistão. Lembrando que a União Soviética entrou para apoiar o golpe realizado pelo Partido Popular Democrático do Afeganistão, que era um partido pró-soviético. Ele realizou esse golpe em 78 e a ocupação soviética durou até 89, quando foram finalmente expulsos, né? Foi realmente um período de muito combates, muito lutadores, muita guerrilha para expulsar a ocupação soviética do Afeganistão. E os mujahideen, desse grupo, eles se juntam a um setor de uma juventude formada em escolas, madraças, Deobandi, é uma vertente muito fundamentalista, né, restritiva, particular dessa região. E esses estudantes, então, formam, junto com esses mujahideen, formam o Talibã oficialmente em 94, ou seja, a União Soviética já tinha saído do Afeganistão, já tinha sido expulsa, mas, de fato, são combatentes que vêm desse contexto e que, naquele contexto, foram apoiados pela CIA, justamente porque a gente estava no período da Guerra Fria. O interesse americano era expulsar a União Soviética dali, né, né, sem calcular qualquer outro, né, tipo de consequência. Ele, então, empoderou, com certeza, armou, né, deu treinamento, financiou esses combatentes que acabaram se tornando um grupo extremamente radical professando e aplicando nas regiões sob seu domínio, essa forma fundamentalista de enxergar, né, o Islã. O que não é a forma, né, majoritária, das escolas legais majoritárias, não, é um fundamentalismo, é uma vertente radical. Aí, o Talibã, aliás, quando a União Soviética saiu finalmente do Afeganistão, o que aconteceu na sequência foi uma guerra civil atroz, o nível de conflitividade, inclusive, chegou a aumentar dentro do Afeganistão, porque os grupos que estavam combatendo para expulsar a União Soviética não conseguiram entrar num acordo entre si, numa configuração nova, e continuaram lutando entre eles. Então, deu origem a uma guerra civil, e dentro do contexto dessa guerra civil é que o Talibã chegou ao poder em 96. E ele chega ao poder dizendo que ele irá desarmar a população, incluir os anciões, né, os líderes tribais, rurais, dentro de um novo governo, e que esse governo vai responder às diretrizes dos anciões. A sociedade tradicional, tribal, ela se organiza dessa forma. O que acontece, no entanto, não é isso.
o Talibã no poder, ele acaba impondo a sua vertente islâmica radical, que não é aceita, bem vista, na verdade ela só é aceita porque não tem outra saída, eles têm o poder, eles têm a força de aplicá-la, mas a população não vê com bons olhos a proclamação do Emirado do Talibã naquela época, em 96. Internacionalmente falando, 3 governos emitiram um reconhecimento formal, oficial, do governo do Talibã do Afeganistão. Esses governos foram Arábia Saudita, que, aliás, a sua interpretação wahhabi do Islã é muito semelhante à interpretação Deobandi do Talibã, são simplesmente braços diferentes, formados em regiões diferentes, mas são duas vertentes extremamente radicais, que extrapolam o que é o Islã tradicional, segundo suas 4 escolas legais sunitas, ou sua escola legal xiita, que é a Jafari. Então, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, que segue a Arábia Saudita em todos esses aspectos que eu mencionei, e o Paquistão, vizinho ali do Afeganistão, foram os países que reconheceram. Os Estados Unidos, então, o papel deles, até esse momento que eu estou falando, é muito grande, porque eles tinham apoiado esse grupo, foram eles que deram a sustentação para o grupo se formar dentro de um contexto de Guerra Fria. Quando acontece o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, e se chega à conclusão dentro dos Estados Unidos que grande parte dos terroristas do 11 de setembro eram da Al-Qaeda e respondiam a um comando da Al-Qaeda de Osama Bin Laden, então ali George Bush lança sua guerra ao terror e invade o Afeganistão em 2001 para derrubar o governo que dava amparo, abrigo à Al-Qaeda. Agora, José Eduardo, a presença dos Estados Unidos nesses 20 anos, ela é altamente contraditória e tem muitos aspectos dessa presença. Primeira coisa a se entender numa ocupação externa de um país do Oriente Médio é o grau de violência que essa ocupação externa necessariamente cria. Os ataques às células de resistência, nenhum deles consegue, digamos assim, se colocar dentro de um combate seguindo a lei internacional e a proteção da população civil. De forma alguma. Então, o grau de violência, de mortes, de crimes de guerra, criados nessa situação pelos Estados Unidos é muito grande. E se já existe no Oriente Médio ressentimento contra o colonialismo, e o Afeganistão não vai ser exceção, porque a própria formação nacional do país tem muito a ver com colonialismo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o ressentimento, ele não para de crescer, porque morre muita gente, cerca de 50 mil civis nesses 20 anos morreram. Arline, queria fazer uma pergunta para você sobre você falou desses 20 anos de ocupação estadunidense e de como a sociedade afegã lidava com essa ocupação, né? Essa contradição da ocupação. São vários e vários bilhões de dólares, né? Parece que chega a $1 trilhão dos Estados Unidos investidos no Afeganistão, mas que agora se revelam como investimentos muito relativos, né? Em geral direcionados à ocupação militar, né? A gastos militares, a gastos com assistência, mas nada estrutural, ou seja, deixa o Afeganistão muito praticamente como estava, né? Para além disso, queria emendar em uma outra pergunta, também da questão financeira, como o Talibã, vivendo na clandestinidade, conseguiu se manter, e a gente sabe que o Talibã nunca deixou de existir ou deixou de ocupar outros locais, né? Ele estava numa região específica do Afeganistão, e aí com a saída dos Estados Unidos eles partem para outras regiões, ocupam outras cidades afegãs. Queria que você falasse para mim, para a gente, né, como é que o Talibã também se financiou nesse período?
A questão do financiamento é chave, né, nesse contexto. Quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, o argumento era encontrar Osama Bin Laden e destruir a Al-Qaeda. Bom, demoraram 10 anos para encontrar Osama Bin Laden no vizinho Paquistão, e acabaram, né, vendo que ele tinha migrado para o Paquistão, mas rapidamente, depois daquele primeiro momento de derrubada do governo do Talibã, a agenda muda. A agenda não é só né, derrubar o Talibã e criar, mas é construir um governo né, que se sustente enquanto um governo aliado. Então, inevitavelmente, ia ter que ter dinheiro para infraestrutura, sim. Bem, a gente não pode colocar toda a culpa de um lado só, também houve muita corrupção por parte de autoridades afegãs, né, muito dinheiro que não chegou como deveria até o seu, né, destino alegado e final, primeiro. Mas mais importante do que isso, realmente mais, que pesa mais, é o fato de que a máquina militar é uma engrenagem só. Então, o dinheiro que vai para o Afeganistão para criar um exército nacional é o mesmo que compra armas dos Estados Unidos, que faz os contratos das empresas privadas de segurança, que cria a aviação, os jatos vêm de onde, afinal de contas? As armas vêm de onde? A munição vem de onde, né? Então, é uma roda só, não é investimento, né? É um alto financiamento de uma máquina militar, de uma indústria militar norte-americana. Isso foi muito visível no Iraque, e, aliás, o governo Bush foi muito marcado por esse favorecimento das indústrias bélicas norte-americanas. E que não para desde a Segunda Guerra Mundial, né? É um ciclo. Exatamente, exatamente. Então, de certa forma, bom, a gente está ocupando o país, né? Vamos transferir a democracia, criar um país, né, um governo amigo, mas ao mesmo tempo você está alimentando uma indústria que também está colocando dinheiro em campanha e que está girando uma roda, né, frenética de guerra. Então, é claro que isso é determinante. Quando você vai olhar para esse $1 trilhão investidos, né, você tem que pensar que boa parte disso voltou. Uma parte, como eu estava dizendo, a gente não pode eximir os afegãos também de culpa na sua inépcia e corrupção. E alguma parte chegou também para criar, né, são ONGs, que têm um trabalho, tem instituições, tem o próprio, né, governo vai ser estruturado minimamente, as escolas, universidades, tem alguma coisa sendo construída, a gente não pode também, né, tábula rasa e não existe nada, mas existe, claro, como motivador para essa política externa de guerra ao terror, estava a indústria bélica. A indústria da guerra, ela estava por trás disso, com certeza. O Talibã traz outra enorme contradição, quando a gente vê que é um grupo que professa uma visão radical do Islã, supostamente condena o tráfico em geral, o tráfico de drogas especificamente, o uso de drogas mais ainda, o tráfico pode ser punido com a morte. E, no entanto, ele se sustenta tendo como principal fonte de financiamento durante toda a sua existência o tráfico do ópio. Então, é uma contradição ambulante, se a gente quiser ver por esse ângulo. Além disso, onde o Talibã pôde exercer um governo e um controle, ele também teve outras fontes de financiamento, desde impostos até mineração, né? Então, tem uma diversificação também, mas, sem dúvida, o tráfico de ópio foi a principal fonte de sustentação de recursos do Talibã desde a sua origem. Você comentou sobre a influência de outros países da região num islamismo mais radical, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes, o próprio Paquistão. E a gente vê, além do Talibã, que agora ocupa o Afeganistão, a gente viu também recente o Estado Islâmico ocupando várias regiões do Oriente Médio, a Síria, o Iraque, né? Enfim. De onde surgem... obviamente esse é um papo que é muito maior, mas talvez um pouco mais resumidamente, de onde surgem essas vertentes mais radicais do Islã, que eles chamam de Sharia, né? De onde surgem essas vertentes e que elas
decidem, então, se impor politicamente em um país? Certo. O fundamentalismo islâmico é um fenômeno moderno, o que não significa que ele não busque raízes lá atrás na história, no passado islâmico. A Sharia, e eu já volto a falar dos fundamentalismos, a Sharia, só para pontuar, a palavra, a tradução exatamente da palavra seria algo como a maneira islâmica de conduzir as coisas, de fazer as coisas, é traduzido como a lei islâmica. Sharia, lei islâmica. Bom, a lei dentro do Islã, ela responde a um processo de jurisprudência, formação de escolas legais, que acontece principalmente, sunitas e xiitas, que acontece principalmente entre os anos 750 e 850, ou seja, ou se você quiser extrapolar um pouco, cerca de 200 anos dentro desse período do que seria o Islã clássico, ou usando uma terminologia da história europeia, mas que se aplica erroneamente o período medieval, não é medieval, o Islã clássico, esses séculos, século 8, 9 até 10, por ali. 830, várias escolas legais se consolidam por esse momento. A vertente Deobandi ou a Wahhabi, elas não fazem parte desse processo de consolidação da Sharia, em geral, falando de uma maneira genérica, mesmo sabendo que tem diferenças aí internas. Ele se forma, as correntes fundamentalistas se formam no século 18 para o 19. O wahhabismo na Arábia Saudita foi um movimento político de rebelião e de interpretação que não aceitou, aliás, a visão das escolas legais e que cria, então, um movimento muito violento e com características de uma interpretação muito particular do que deveria ser a Sharia, do que deveria ser o Islã, e vão se juntar a uma tribo dentro da região, em determinado momento, que é a tribo do Saud, e, aliás, a Arábia Saudita, ela vai ser formada dessa forma, pela aliança entre o wahhabismo, enquanto movimento político sectário, e uma tribo que está, por acaso, sentada sobre as regiões petrolíferas, mais no leste da península, e, aliás, ainda com apoio britânico externo, e assim nasce a Arábia Saudita, desde sempre um Estado wahhabita, criado segundo essa ideologia, que é uma ideologia fundamentalista que é tão opressiva contra a mulher quanto o Talibã. O processo de formação Deobandi é muito semelhante e responde à mesma época, só que num diferente lugar. Ele é característico da região da Índia, Paquistão, dessa região, mas é muito semelhante, não só no seu período histórico, processo de formação e tudo mais. O wahhabismo, e na verdade a maioria dos fundamentalismos, eles vão, por exemplo, reivindicar um teólogo do século XIV chamado Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah não criou nenhum movimento fundamentalista naquela época, ele foi um teólogo, mas o que ele deixou escrito vai ser reivindicado numa época moderna por esses grupos. Arline, os porta-vozes do Talibã vieram a público na última semana, logo após a ocupação, usando um tom moderado na conversa, inclusive uma entrevista a uma jornalista do principal canal afegão, uma entrevista ao vivo, uma entrevista longa, né? E ele sempre usando esse tom moderado, mesmo em relação ao governo do Talibã, quanto à interpretação da Sharia, ou enfim, dos direitos humanos, etc. Mas, nos últimos dias, alguns manifestantes contrários à ocupação e ao apagamento da bandeira do Afeganistão, que em alguns locais já foi trocada pela bandeira dos Emirados, né, como eles se autodeterminam, já houveram mortes de pessoas, enfim, de manifestantes nesses confrontos. Você acha que a conversa dos porta-vozes com a imprensa internacional, ela é uma fachada
de moderação e, na verdade, o Talibã vai se manter com pulso firme às leis islâmicas? É difícil responder nesse momento, veja, porque eles têm motivos para. Vai depender da correlação de forças, das tensões internas e internacionais, do que vai ser mais conveniente para eles. Acho que a gente não tem que ter dúvida que a vontade do Talibã é governar segundo a sua visão do Islã, é governar sozinho, né, impor o seu governo, afinal, eles são o grande vencedor desse processo. Essa é a vontade, né? Então, eles vão atuar com isso em mente, essa vai ser a direção que eles vão buscar. Agora, nesse momento, eles atuam dessa forma, tentando acalmar os ânimos e dar, né, garantias verbais que não são garantias para a população, porque, primeiro, eles precisam tentar eliminar focos de resistência interna. Isso eles já vêm fazendo desde antes de tomar Cabul. Aliás, isso responde, inclusive, a como que eles conseguiram tomar tão rapidamente o Afeganistão, porque eles já vêm conversando, eles já vêm, né, dando garantias de que irão governar no interesse de todos há muito tempo, né? Pelo menos no último ano, desde as conversas com Trump, né? E da perspectiva de saída dos Estados Unidos. Aliás, um grupo como esse sabe que o que eles precisam é perdurar enquanto a ocupação durar, né? E que vai chegar um dia, então eles se organizam para esse dia desde sempre, não tenha dúvida. E agora, finalmente, eles tomam o poder, mas a sociedade, ela é multifacetada. O país, ele é extremamente fragmentado. E o Talibã viveu a guerra civil da década de 90. Então, ele está procurando dar garantias e apaziguar e eliminar focos de resistência reais, possíveis, latentes, dentro do Afeganistão. Então, primeiro. Segundo, ele não quer ser um Estado pária internacionalmente, como foi no primeiro momento. Ele quer poder ser aceito, reconhecido, né? Ele não quer ter seus recursos congelados nos Estados Unidos, ele não quer sofrer sanções, ele quer poder dialogar, poder fazer parte do poder mundial, né? Em outras palavras. Então, ele procura dar essas garantias, né? Acalmar, apaziguar e assim por diante. Mas ele usa essa frase muito vaga: iremos garantir os direitos das mulheres dentro da lei islâmica. Agora, me encontre alguém que possa garantir o que vai ser a sua interpretação da lei islâmica no determinado momento, né? Quando governou o Afeganistão entre 1996 e 2001, o Talibã foi extremamente restritivo aos direitos das mulheres, tratadas como subalternas aos homens, sem direito ao trabalho e ao estudo, por exemplo. Apesar da pressão internacional para que as mulheres sejam respeitadas, porta-vozes do grupo já apontaram que elas terão direitos, mas restritos às leis islâmicas. Você falou sobre a posição e de como o Afeganistão, o Talibã, na verdade, quer se mostrar para o mundo. O Afeganistão está numa posição geopolítica privilegiada, né? Ele tem uma proximidade de fronteira com a China, tem adversários e parceiros dos Estados Unidos ali ao redor. Quais são os principais interessados nessa região e também que o Talibã talvez se beneficie disso? Veja, eu já tenho dado essa explicação várias vezes, e então, se eu resumir demais, é um pouco porque, né, a gente ainda tem muito o que esperar, na verdade. Então, o que a gente pode falar nesse momento são algumas coisas básicas. Primeiro, com a retirada dos Estados Unidos, as potências regionais entram em cena, né? Elas se colocam, porque esse vácuo não vai ser ocupado só pelo Talibã. Também as potências que fazem fronteira, aquelas que mais influenciam regionalmente falando, elas, né, vão ter que agora se colocar, não que não se colocavam antes, mas esse novo governo cria, né, uma incerteza e eles vão ter que resguardar seus interesses, enfim. Então, de quem que a gente está falando? Regionalmente, a gente está falando do Irã, bom, Arábia Saudita, mas não tem fronteira com o Afeganistão, né, e já teve no passado uma posição de aliada, mas a Turquia, que tem também, né, dado garantias e tem também se colocado numa posição de não vamos, né, ficar na ofensiva, pelo contrário, vamos
né, ter um canal, uma porta aberta. Então, e são duas repúblicas, né, o Erdogan tem uma pauta islamizante muito forte na Turquia, né? Então não é a mesma vertente, não é a mesma, não, mas tem aí afinidades grandes em termos de interesses estratégicos de mais longo prazo. O Irã, especificamente, tem um fatorzinho ali interno no Afeganistão muito importante, que é a relação com a população xiita de dentro do Afeganistão. Essa população xiita talvez chegue a quase 30% do Afeganistão, ninguém sabe ao certo. E se o Talibã permitir a proliferação de grupos salafistas radicais, que não são o Talibã, mas estilo Al-Qaeda, estilo ISIS e tal, que venham a atacar de alguma forma, criar, né, insegurança para essa população xiita, o Irã vai intervir, né, de alguma forma. Vai ocupar o Afeganistão? Não, nenhuma potência regional quer o lugar que os Estados Unidos deixarem aberto. É um lugar muito oneroso. Mas a gente sabe que o Irã também já está muito, né, engajado regionalmente falando, através de várias guerras por procuração, né, as várias intervenções que são através de milícias, de grupos, né, treinados e armados e fomentados para isso, ou então até mesmo envio direto de forças iranianas, mas sem um choque frontal. Então, é possível que o Irã, primeiro, engaje num nível diplomático, né, que já vem apontando, para pedir garantias do governo afegão em relação à minoria xiita. E caso essa garantia não seja respeitada, porque, veja, o Talibã, aí quero ver se você consegue, se eu consigo explicar. O Talibã, por um lado, ele não controla todos os grupos radicais dentro dos salafistas dentro do seu território, né, do Afeganistão. Então, quando ele diz que nós não vamos permitir o retorno da Al-Qaeda ou né, a organização de grupos que possam realizar atentados internacionais ou regionais, primeiro, ele não tem exatamente todo esse controle. Segundo, existe um interesse estratégico entre a Al-Qaeda e esses grupos, que é, mais uma vez, a agenda política e ideológica que eles têm em comum, a islamização da sociedade, exercício do poder dessa forma. Então, é favorável ao Talibã, inclusive, em muitos aspectos, permitir a organização desses grupos. É favorável à sua agenda, à sua visão de controle, né? Então, o Irã está olhando com muito cuidado, né, essas garantias também, pode ter certeza que todos os países. Eu não falei do Paquistão quando eu falei das potências regionais, mas o Paquistão é um país nuclear, é um país que, de todos, foi o que mais deu apoio ao Talibã até hoje, né, nas últimas décadas, foi o grande, né, na verdade, apoiador, né, possibilidade de amparo. E ele pode sofrer uma consequência, talvez inesperada, mas certamente indesejada, que é uma expansão da influência do Talibã para território paquistanês. Na verdade, seria possivelmente a região para onde o Talibã poderia exportar o seu governo, né? Nas outras fronteiras, essa exportação não parece estar de forma alguma no horizonte. Então, na fronteira com o Irã, ao norte também há muita incerteza, mas a outra fronteira pequenininha ali com a China, ela também remete a uma questão interna, né, na relação China-Afeganistão, ou seja, a gente não está falando de países que vão invadir um ou outro, não se trata disso, mas como que os seus governos internos vão agir em relação a questões que são caras aos dois. Mas até o momento estão todos os países procurando uma estabilidade que não chegue num cenário desses, ou seja, garantias, né, conversas. O ministro das Relações Exteriores da China já conversou com o Talibã, no Irã também, né, se aponta nesse sentido, Rússia, idem, porque os países hoje querem ver um Afeganistão estável, e se o Talibã estabilizar essa região como um todo, essa porção do Oriente Médio mais asiático, né, vai atender às principais né, preocupações. E
também foi nesse sentido que a tentativa de acordo americano se deu com o Talibã, né? A principal garantia que os Estados Unidos queriam, sempre quiseram, é que o Talibã não permitiria o ressurgimento da Al-Qaeda enquanto uma possível ameaça internacional. Arline, muito obrigado por esse papo, viu? Acho que tem bastante coisa para a gente continuar falando, seguir entendendo a região. Acho que também muitos desdobramentos acontecerão no decorrer dos próximos meses e espero que a gente volte a falar em breve para trazer mais informações sobre essa região. Obrigado, viu? Obrigada a você, foi muito bom conversar. Até. Tchau, tchau. Tchau.